Olá, meu nome é Graciele, eu sou estudante de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Eu vou falar sobre a cultura afro-brasileira, baseado no artigo de Kate Barbosa, de Diáspora Africana, e no filme Brasil, uma história inconveniente. No artigo, a autora fala a respeito do surgimento de doenças no povo cativo. E ela fala muito a respeito que não foi só por causa de fatores migratórios, teve também os fatores ambientais, de trabalho e alimentação, né, que foram cruciais para explicar o surgimento dessas doenças. Por quê? Fatores ambientais, não havia saneamento básico, as condições de trabalho do escravo negro eram péssimas, a alimentação também muito ruim. Então foram diversos fatores, tanto na cidade quanto no campo, que determinaram o surgimento de várias doenças no povo escravo da época. E no filme fala a respeito de toda a história dos escravos africanos aqui no Brasil, desde quando eles começaram a vir, que foi em 1500. Então, o que acontece? A história da escravidão no Brasil é muito triste. Por quê? Os escravos foram trazidos, né, obrigados para cá, e eles eram muito maltratados aqui. Como no artigo está falando, os fatores ambientais, eles não tinham saneamento básico, as condições de vida dele eram péssimas, as condições de trabalho terríveis, alimentação muito ruim, além dos castigos físicos muito cruéis mesmo. E fala a respeito também, o filme fala a respeito de toda a trajetória da escravidão aqui, a formação dos quilombos, dos negros que, né, não aceitavam mais a escravidão e formavam os quilombos nas matas. Fala também, haviam negros também que colocavam fogo, né? Haviam negros também que faziam diversas coisas exigindo um melhor tratamento, mas não dava muito resultado. E mesmo após quando terminou a escravidão, mesmo quando isso aconteceu, mesmo após a abolição, o que houve? Atualmente, a escravidão continua aqui no Brasil. Por quê? A maioria da população negra ela é pobre. A desigualdade social entre negros e brancos é gritante, é muito grande. E o Brasil, ele é um dos países do mundo com maior desigualdade social. A riqueza brasileira está na mão de 10% da população. Ou seja, a escravidão, na verdade, ela não acabou. Ela é uma escravidão agora silenciosa, que está na mão do sistema que nós vivemos, né? No sistema capitalista que nós vivemos. Então, tanto o filme quanto o artigo fala muito a respeito disso, né? E eu quero deixar aqui bem claro a minha opinião a respeito de um aspecto que não está nem no artigo e nem no filme. Fala-se muito a respeito das músicas, né, da cultura afro, né, que é muito rica, mas na minha opinião tem também a questão que eu li a respeito também, muito importante, que é que na época da escravidão, os negros também forneceram, né, diversos conhecimentos na agricultura, na mineração, que eles possuíam para os colonizadores portugueses. Isso foi de extrema importância também, isso gerou muitas riquezas para o Brasil, muitas riquezas. Então tem esse aspecto também, né? E o povo africano, ele formou praticamente a população brasileira, né? Foram trazidos para o Brasil 4 milhões de africanos escravos, né? E os europeus com os africanos e os indígenas formou a população brasileira. A cultura africana é riquíssima, tanto na música, na dança, na espiritualidade também, né, pode ser citado. E também esses conhecimentos que eles forneceram na época da colonização, que foi de extrema importância para gerar riquezas, né? Então é isso, a minha opinião é essa, eu agradeço. Muito obrigada.